Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida, né? E estamos felizes em poder compartilhar as mensagens proféticas que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá. E hoje ontem terminamos, né, uma série de amizade, 3 mensagens, foram 3 dias falando sobre a amizade com Deus. E hoje vamos dar continuidade, mas em outro tema. Vamos falar hoje sobre a agradável comunhão. Vamos falar um pouquinho sobre comunhão esses dias. No grego, comunhão é koinonia, é estar junto, é andar juntos, é viverem juntos, né? Assim por diante. Mas antes disso, eu quero vos trazer uma palavra da Bíblia, né? Um versículo bíblico. É um versículo bem conhecido entre todos. É o Salmo 133, que diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que bom que os irmãos vivam unidos, né? Isso é agradável ao nosso Deus. Agradável ao nosso Deus, né? Então, o que aconteceu no Éden, eles tinham comunhão com Deus, Adão e Eva. Por conta do pecado que eles cometeram, pelo erro que eles cometeram, a transgressão que eles cometeram, eles perderam essa comunhão e Deus trabalhou para que essa comunhão retornasse novamente até nós, irá ver intermédio do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre, e sempre vamos usar aqui subtema, né? O tema dessa mensagem, dessa mensagem que vai ser 4 dias, como já mencionei, 4 dias de mensagem. É agradável comunhão. Em cada dia, vamos começar hoje utilizando um subtema. E o subtema de hoje é uma vida em comum. Então, na verdade, esse é o verdadeiro, esse é o significado bíblico para nós podermos entender o que é comunhão. É uma vida em comum, né? Isso inclui amar altruisticamente, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, ser generoso com o sacrifício de si mesmo, consolar compassivamente e todas as outras orientações que é uns aos outros encontradas no Novo Testamento. Se a igreja não entender assim, vai viver uma falsa comunhão. Então, é muito perigoso eu dizer uma coisa e na prática eu não funcionar. Então, o que é a verdadeira comunhão? Vamos lá, nós temos aqui alguns pontos para nós entendermos isso hoje, né? A primeira coisa é a verdadeira comunhão, a autenticidade. As pessoas falam de coração para coração. Tem que ser autênticos, temos que ser claros quando nós vamos ter comunhão uns com os outros. Não é aquela coisa irregular, aquela coisa falsa, pela frente é uma coisa, por trás é outra. Não, tem que ser autêntico, uma comunhão autêntica. Nós temos aqui uma passagem bíblica que, na verdade, fala sobre isso, porque infelizmente algumas pessoas tendem a usar máscaras. É claro que em meio à pandemia tem que usar máscara mesmo, mas em meio a uma convivência com seus irmãos, com as criaturas do Senhor e com o próprio Deus, não tem que usar máscara, tem que ser cara limpa, ser autêntico, ser você mesmo para as pessoas. Então diz assim um texto bíblico, eu queria ler para você, tente aí, 1 João, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7, que diz assim: se dissemos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É a comunhão direta com Deus, ela vai de alguma forma
ter como consequência a comunhão também com nossos irmãos. O que eu quero dizer? Então você está perguntando, o que você quer dizer com isso, pastor? Você quer dizer que quando nós não temos comunhão com nossos irmãos, nós não temos comunhão com Deus? Exatamente. Não temos que passar a mão sobre isso, não. Temos que ser verdadeiro quando vamos ensinar a palavra de Deus. Essa é a pura realidade. Vamos lá? Agora, o que é comunhão? O que é a verdadeira comunhão? Segundo lugar, na comunhão verdadeira há reciprocidade, dar e receber, né? E isso, claro, depende um do outro. E assim nós vamos estabelecendo a reciprocidade. É o mesmo de ajuda mútua. Olha o que diz aqui Romanos, Paulo fala em Romanos capítulo 1 e versículo 12, que diz assim: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Isto é nós fazermos compartilhar a fé um do outro, né? Também eu sei que não é fácil ter essa reciprocidade. Às vezes é complicado você doar para as pessoas, você recebe, você de alguma forma tem que doar, mas essa é a realidade bíblica. Não temos que fugir disso. Se você receber algo de bem de Deus, nós temos uma parábola sobre isso que eu não vou mencionar aqui agora, porque senão o nosso tempo é muito pouco para podermos descrevê-las aqui, mas eu já preguei aqui sobre a questão do homem a qual foi perdoado, mas não perdoou o seu conservo. O rei perdoou ele, mas não perdoou o seu conservo. E Deus também não tolera isso. Então vamos nós ser recíprocos por aquilo que Deus fez por nós, recíproco por aquilo que nós podemos fazer, que os irmãos fazem por nós. Também, na verdadeira comunhão, também o que é a verdadeira comunhão? A comunhão verdadeira se encontra compaixão. O que é compaixão? É sentir a dor do outro, né? E quando vamos classificar a comunhão em níveis, de mais superficial, mais profundo, temos os seguintes pontos. Primeiramente, comunhão é comunhão de colaboração, comunhão de estudo da Bíblia, né? Também tem isso. A comunhão de serviço, a comunhão de sofrimento. Esse nível ele alcança quando somos capazes de ser compassivos. Então você vai lá, você vê que alguém está precisando de ajuda, você vai colabora com ela. Se alguém está precisando de um aprendizado bíblico, eu sou assim, alguém precisa de Bíblia, eu estou pronto para ensinar, e você vai lá em comunhão com ele. Você está precisando alguém está precisando que alguém ajude ele ou que faça algum serviço para ele, vamos lá e vamos compartilhar e vamos também sentir essa dor dele, porque quando você sente dor, quando você é compassivo, você vai querer de alguma forma auxiliar as pessoas. E por último, nós temos aqui, né, a comunhão do sofrimento, que é a qual vamos sentir a dor do outro. Também, a verdadeira comunhão na comunhão verdadeira se encontra misericórdia. Aí você me pergunta, mas o senhor já não falou sobre compaixão? Não existe uma diferença entre compaixão e misericórdia. Deixa eu falar para você aqui agora. O que é compaixão? É sentir a dor do outro. E misericórdia, na verdade, é fazer, é você sofrer junto com a pessoa ou auxiliá-la nas atividades ou ajudá-la, né, a sair daquela dor. Isso é misericórdia, ok? Então isso, tanto que nós temos aqui um versículo bíblico, que no versículo 2 Coríntios 2,7, olha só: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confrontá-lo, para que não seja o mesmo consumido pela excessiva tristeza. Isto é, está falando aqui daquele jovem que estava
meio jogado na igreja, os pessoal não estavam muito dando atenção a ele, e Paulo escreve para que ele tenha atenção, para que as pessoas tenham misericórdia dele, que sinta a dor dele, mas não somente sentir a dor que está sentindo, mas também ajudando a ele a ser restabelecido na igreja novamente, tá bom? Então isso é muito importante. Misericórdia conduz ao perdão e não há cobrança. Quem usa de misericórdia, ele não vai cobrar, ele vai ajudar. E também temos aqui, né, quando nós falamos em questão de perdoar, né, e sabendo que existe a questão da amargura, existe a questão do ressentimento, e Paulo exatamente ele fala sobre isso no capítulo 3, versículo 12 e 13 de Colossenses, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outrem. Assim que o Senhor vos perdoou, também perdoa. Meu amado, perdoa. Então é isso aqui. Estamos aqui com Colossenses 12, 13, que Paulo fala justamente sobre essa questão de você se revestir como eleito de Deus, santo e amados, e viemos ter afeto a essas pessoas com misericórdia, com bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Sujeitamos uns aos outros, não fazendo que alguém seja maior do que nós. Tá ok, queridos? Hoje nós estamos falando sobre o subtema uma vida comum. E que você possa aprender, que você possa a cada dia colocar isso na sua vida cotidiana. Tá ok, querido? Eu quero deixar mais uma vez um lembrete para você. O céu é o nosso limite, e amanhã estaremos novamente aqui dando continuidade a esse tema importante que é a agradável comunhão. Tá ok? Deus te abençoe e tenha até amanhã, se Deus nos permitir.